Muito boa noite. Meu nome é Jacó Coelho, sou secretário-geral da UAB e sou sócio fundador e diretor do escritório JCA. Grande prazer estar aqui com vocês. Quando eu pensei em falar para vocês, eu pensei em conversar a respeito da minha trajetória. Muitos olham para mim e veem hoje um advogado que tem uma banca já existente há muitos anos, que tem um grande número de advogados e veem apenas o agora. Mas o agora, sem dúvida nenhuma, é fruto de um passado com muitas dificuldades. E eu quero falar com vocês, eu quero dividir a minha fala aqui em dois momentos. Um momento antes de eu ser advogado e depois a respeito de tomando decisões com reflexos no futuro da nossa vida profissional. Eu quero falar com vocês que em 1977, 1976, quando nós viemos para Goiânia, éramos meus pais e mais 8 filhos. Os meus pais, lavradores rurais, vieram para Goiânia sem condição financeira alguma. Era essa a nossa realidade, ao ponto de que muitas vezes comemos porque alguém nos ajudou. O tempo passou e nós precisamos tomar providências. Na época eu tinha apenas 6 anos de idade. Nós trabalhamos de todas as profissões que vocês possam pensar, aquelas que muita gente não gosta de realizar. As minhas irmãs lavaram carros na Praça Tamandaré. Eu, pequeno, comecei então a vender picolé. Depois, vendendo laranja de porta em porta. Depois, trabalhando em serviço braçal como ajudante numa serralheria. E depois, aí sim, comecei a trabalhar em escritório. Nesse meio prazo, alguns aqui já experimentaram o x-salada que eu faço muito bem. Trabalhei durante muitos anos e até a minha faculdade fazendo x-salada, né? Essa trajetória, ela trouxe sem dúvida nenhuma muitos benefícios para a minha vida. Eu sempre digo que eu não me envergonho de absolutamente nada do que fiz. Ao contrário, eu tenho muito orgulho de cada uma das coisas que eu fiz. Lembro-me, sem dúvida nenhuma, da minha mãe me tomando a tabuada na beira do tanque de lavar roupas, que ela sustentou meus estudos com isso. E tudo isso eu falo com muito orgulho. Mas, porém, eu sempre digo para os meus sócios que a gente não tem que ter nem aquela autopiedade exagerada e nem o contrário. Nós simplesmente somos o que somos e temos que fazer aquilo que é necessário para a gente sobreviver. Pois muito bem. Eu saio desse momento e quero falar com vocês de um outro momento que marcou muito na minha vida. O ano de 1987. 1987 foi o ano que eu estava como recruta no quartel do Exército. E para quem aqui já serviu o Exército, deve se lembrar que nos primeiros dias que você chega no quartel, você fica extremamente pressionado. A pressão psicológica ali é algo para fazer você perceber a hierarquia dentro do serviço militar. E havia uma ação dos nossos superiores que determinavam que você se sentasse e levantasse o tempo todo. Vocês já devem ter visto isso no filme, senta, levanta, é aquela situação. Mas o que me chamou a atenção é que eu gravo isso até hoje. Num desses momentos que mandou sentar, estava no saguão do Exército ali no Santa Genoveva, e eu olhei para os lados do aeroporto e eu vi uma aeronave levantando o voo. Eu olhei para aquela aeronave e pensei comigo, aquelas pessoas são felizes. Elas fazem o que elas querem com as suas vidas. Vão e voltam quando querem. O que eu tenho de concreto da minha vida é que nesse ano, nesse mesmo dia, eu disse para mim mesmo, eu quero fazer alguma coisa diferente da minha vida. Eu preciso mudar a minha realidade. E
nesse momento, eu falo com vocês a respeito de 2 lições que eu tirei na minha vida. A primeira, não importa o que você esteja fazendo. Se você seja um trabalhador braçal ou se você seja um advogado, você tem que fazer tudo da melhor forma possível, empreendendo todo o seu esforço da melhor forma e fazendo com que você faça o melhor serviço, atenda com a melhor qualidade que você possa empregar naquele momento. A segunda questão é que a nossa vida é formada de ciclos. E a gente tem que entender que esses ciclos da nossa vida, eles vão se cumprir, queira você ou não. Na minha vida, os ciclos importantes ocorrem de 10 em 10 anos. A cada 10 anos, alguma coisa muito importante e consistente acontece. E eu não posso querer quebrar essa ordem natural das coisas sob pena de ter problemas sérios. É claro que todos aqui sabem que de vez em quando alguma coisa boa acontece num ciclo muito rápido. Mas esse ciclo, ele nem sempre vai acontecer. Então eu tenho que estar preparado para cumprir os ciclos que eu tenho na minha vida. Bom, a segunda parte da minha fala diz respeito agora ao meu momento enquanto advogado. Formado em 1994, imediatamente eu peguei a minha carteira de ordem. Com a minha carteira nas mãos, eu abri o nosso primeiro escritório em sociedade com alguns colegas. E eu posso dizer a vocês, foi um ciclo muito importante e válido da minha vida. Mas o que aconteceu? O escritório quebrou. Quebrou por falta de clientes. Saí desse escritório, me associei a uma banca de advogados em Goiânia. Essa banca de advogados foi muito importante na minha vida. Ali eu aprendi como se conduzia um processo, como se portava perante um magistrado e como funcionava um escritório de advocacia. Sem dúvida nenhuma, o que eu faço hoje, em grande parte, eu devo a essa banca de advogados. 3 anos depois, voltando de férias, eu fui demitido. Falando em começar do zero, literalmente, no dia seguinte eu estava começando do zero a sociedade JCA. Um evento que tinha tudo para ser o pior momento da minha vida, transformou-se no evento mais importante que determinou o futuro da minha vida. Decisões que eu tomo nem sempre trazem essa característica de uma decisão que é futura, mas é uma decisão presente com consequências no futuro da minha vida. Ali eu comecei uma sociedade e eu tinha algumas opções. Vejam, eu era um advogado com 3 anos de experiência e, portanto, que não tinha ainda o respeito das grandes bancas. E eu pensei comigo, eu preciso fugir da concorrência das grandes bancas, porque com essa eu não vou conseguir concorrer. Eu preciso correr da concorrência com as grandes bancas de São Paulo, porque com essas não vou conseguir concorrer. Mas é fato que eu não quero ser o resto da minha vida um pequeno escritório, uma pequena banca, porque senão eu vou sofrer todas as consequências de ser assim. Então eu pretendi criar um diferencial. Essa é a grande questão que eu entendi na minha vida. E ao criar esse diferencial, o que eu fiz? Eu fui para São Paulo e ali, visitando alguns clientes, hoje clientes, na época não eram clientes, eu pude ver o formato com que eles trabalhavam. Então eu trouxe a metodologia de gestão dessas grandes empresas para o nosso escritório. E foi assim que, com práticas de gestão de grandes corporações, eu implementei dentro do escritório. A nossa história é dividida, então, a partir de 1999, em ciclos que sempre vão coincidir com o nosso planejamento estratégico. Começamos em 99, tivemos um grande crescimento até 2005. 2005, já com esse crescimento, sentimos a necessidade de fazer o primeiro planejamento estratégico.
Fizemos em 2006. Então fizemos 2006, 2009, 2012, 2015 e 2018. A cada ciclo que nós fizemos, nós estabelecemos planos de ação. Esses planos de ação tratavam, sem dúvida nenhuma, da divisão ou da visão do escritório a partir de 4 blocos. Eu via o escritório do ponto de vista jurídico, que no planejamento estratégico a gente chama de produção. Eu via o escritório do ponto de vista financeiro. Eu via o escritório do ponto de vista de pessoas. E eu via o escritório do ponto de vista de clientes. Quando eu falo de finanças, eu preciso observar que o escritório, dentro do ângulo de finanças, eu precisava separar a pessoa física da pessoa jurídica. E precisava planejar que o escritório, acima de tudo, precisava ter resultado. Quando eu olho do ponto de vista de clientes, eu preciso observar que o escritório precisa ter novos clientes. E aqui é um ensinamento que eu não aprendi em livros de gestão, mas eu aprendi em casa com meu pai, que você nunca deve colocar todos os cestos, todos os ovos em uma única cesta. E o objetivo é muito simples. Se você perder um cliente, você tem outros que você possa socorrer. E assim eu sempre fiz. Um cliente não era suficiente, eu ia atrás de outro. Um outro não era suficiente. E assim eu sempre trabalhei de modo a colher frutos. Do ponto de vista jurídico ou de produção, eu sempre considerei que era essencial tratar o cliente da melhor forma possível. Como? Eu cuidava dos processos dele da melhor forma que eu conseguia. Com teses novas, com zelo no tratar dos processos, e isso nós sempre fizemos com muito esmero. Não perdia prazo, porque a gente criou uma área do escritório chamada controladoria, que todos os prazos são efetivamente controlados por essa área. Bom, e aí vem o último bloco, que muitos de vocês podem estar pensando, ele não dá muita importância para pessoas. Ao contrário, eu deixei por último porque é o elemento mais importante que nós temos. Cuidar bem das pessoas do escritório significa garantir o sucesso do nosso negócio. E é isso que a gente faz. A gente investe em pessoas. Plano de cargos e salários, benefícios, ticket, cuidamos da questão de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e fazemos com que as pessoas se sintam especiais. No planejamento de 2018, a gente acrescentou alguns objetivos. E esses objetivos são, sem dúvida nenhuma, fazer com que o escritório tenha um crescimento perene até 2030. Então fizemos um planejamento pequeno, médio e longo prazo. O último objetivo no longo prazo é instalar um escritório fora do Brasil. Para isso nós começamos agora, estamos com 8 turmas de inglês dentro do escritório, uma de espanhol. Estabelecemos bolsas de estudo para pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações e graduação. Com isso a gente ganha o quê? Ganha em confiança com essas pessoas. As pessoas não precisam buscar lá fora o que a gente pode oferecer aqui. E ao fazer isso, a gente muda a realidade. Fazemos com que essas pessoas acreditem num projeto que o administrativo quer ser advogado, o advogado quer ser sócio, o sócio quer ser gerente, o gerente quer ser sócio de capital. E aí a gente cria um cenário em que algo bom gera algo ainda melhor. Fácil? Não é fácil. E eu quero encerrar a minha fala aqui dizendo para vocês, realmente eu penso que nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença a partir de alguma coisa que às vezes todo mundo olha como algo normal, e desse algo normal fazer algo extraordinário. Então é assim que eu vejo a advocacia, uma advocacia que para mim é pujante, que para mim está cheio de ofertas de trabalho lá fora, cheio de oportunidades,
mas é preciso pessoas que estejam dispostas a pagar um preço por aquilo que desejam. Muito obrigado.